que ao sair de casa minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Os trabalhadores ficam na roça dando duro, trabalhando bastante. Quando chega Laio, mais uma vez atrasado. Trabalha um pouco, joga a conversa fora com os colegas, conversam que a vida no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte deveria ser bem melhor, com muitas mulheres bonitas. Depois disso, Laio vai embora cedo para casa, sem passar no bar com os amigos e nem jantar na casa de seu Valdemar. Chegando em casa, Maria Rita o esperava, amorosa como sempre, pois o amava muito. Mas ele ficou pensativo, achando alguma maneira de deixá-la, de ir embora. Ficou pensando sozinho, deu algumas voltas e decidiu que, mesmo Maria Rita sendo boazinha e amorosa, as formosuras das mulheres eram mais fortes. Ramiro, um espanhol que gostava de Maria Rita, estava espiando tudo e foi conversar com Laio. Laio pensou que, como o espanhol tinha muito dinheiro e apreço por Maria Rita, ele era a pessoa certa a se falar. Laio explicou que ia embora da cidade e que ia deixar Maria Rita, mas que ela não sabia de nada, e pediu dinheiro emprestado para poder ir. Ramiro disse que emprestaria 1 conto, mas que é para ele nunca mais voltar para a cidade. Laio concorda e pede para dizer a Ritinha que ele se fora e não voltaria mais. E foi assim que Laio tomou o trem das 8h55. Procurando assento, acomodou-se. 1 mês depois, Ritinha vivia chorando em casa de saudades de Laio. Passado 3 meses, Ramiro e Ritinha foram morar juntos, e todos diziam que ela tinha tomado uma boa decisão. E assim se passou meio ano. A cidade continuava igual, com algumas melhorias, e Laio viveu muitas coisas lindas na cidade, mas o dinheiro foi acabando e ele decidiu voltar para a cidadezinha. Laio chegou na cidade e encontrou logo com Ramiro, que ficou surpreso e nervoso quando o viu, pois Laio tinha dito que jamais voltaria. Laio queria porque queria conversar com Ritinha, mas Ramiro não concordou, dizendo que Ritinha não estava num bom dia. Então Laio disse que não fazia mais questão de vê-la, que ele poderia ficar despreocupado porque ele não tinha mais interesse em Ritinha. Foi aí que Laio foi dar uma volta pela cidade, quando encontrou seu Oscar, filho do Major Anacleto. Seu Oscar ficou surpreso em vê-lo e contente. Os dois começaram a conversar. Seu Oscar ofereceu-lhe trabalho com o seu pai, Major Anacleto, que era chefe político e um homem com princípios austeros e personalidade forte. Laio disse que aceitaria e que a parte dele estava garantida. Quando seu Oscar foi falar com o Major, seu Major negou na hora, dizendo que Laio não prestava, que era um cachorro sem moral, que tinha abandonado a mulher. Seu Oscar contestou dizendo que tinha pensado nele, pois Laio tinha muita lábia e era esperto, poderia ajudá-lo na carreira política. Tio Laudônio, que esteve no seminário e era muito bondoso, quis emitir sua opinião e convenceu o Major a deixar Laio trabalhar para ele. Laio não tinha pressa para assumir suas obrigações e apareceu para trabalhar 2 dias atrasado. Quando chegou, o Major o expulsou, mas Laio sempre tinha uma explicação e começou a falar que andou espiando e descobrindo que seu adversário Benigno andou pedindo votos para a eleição e que todos iriam votar nele. O Major ficou furioso, mas permitiu que Laio trabalhasse para ele. O Major saiu em sua excursão eleitoral, com tio Laudônio de um lado e seu Oscar de outro. Passaram em frente à chácara dos espanhóis. Seu Ramiro parou para conversar com eles e começou a falar horrores de Laio. Disse que viu Laio junto com o filho de seu Benigno. Foi aí que Major ficou furioso, pensando que Laio era um traidor. Dias depois, quando seu Major retornou à fazenda e viu Laio, e o xingou de muitos nomes, pois pensou que ele era um traidor. Mas Laio, como sempre, se justificou, dizendo que tinha se aproximado do filho de seu Benigno apenas para colher informações.
As coisas andavam calmamente, quando Laio teve um momento de fraqueza e foi pedir para seu Oscar ir falar com Ritinha. Seu Oscar concordou, mas quando chegou lá e viu Ritinha, com sua beleza tentadora, disse totalmente o oposto. Disse que Laio não prestava, que não estava nem aí para ela, que tinha muitas mulheres. E ainda por cima lhe pediu um beijo. Ritinha ficou furiosa, dizendo que todos os homens eram iguais, e o expulsou. Disse que o amor de sua vida sempre ia ser Laio. Quando seu Oscar foi contar para Laio, disse totalmente o contrário. Disse que Ritinha amava Ramiro, que não queria mais saber de Laio, que ele não prestava e que nunca mais queria olhar na cara dele. Quando seu Oscar foi falar para o major que tinha se arrependido de ter chamado Laio para trabalhar, Laio apareceu com uma notícia ótima para o major. Disse que todos iriam votar nele, pois aconteceu um escândalo na família de seu Benigno. Horas depois, seu major estava descansando quando um tumulto começou. Era a Ritinha que chegou implorando para que o major não deixasse que os espanhóis a levassem, dizendo que sempre amou Laio e que Ramiro estava louco de ciúmes desde que Laio tinha voltado, que andava maltratando ela. O major mandou a moça se acalmar e disse que iria chamar Laio para que eles pudessem conversar. Quando ele pediu para um capanga chamar Laio, o capanga disse que viu Laio bêbado com alguns doutores. Seu major ficou bravo, mas foi aí que avistaram um automóvel. Aí desceram do carro Laio e mais 3 doutores. Eles perceberam que eram pessoas do governo e ficaram todos amistosos, super hospitaleiros. Os doutores disseram que Laio os convidara para visitar a fazenda, e eles aceitaram. Ficaram batendo papo, Laio contava algumas histórias de quando estava na cidade grande, e depois de muita conversa, se despediram com um abraço cordial. Os doutores elogiaram muito a Laio para o major. Disseram que ele era um homem de sorte por ter alguém trabalhando para ele como Laio. Depois de o automóvel sumir na noite, o major chamou Laio e Maria Rita para fazerem as pazes. Ritinha chorava de alegria por ver o amado, e Laio ficou sem jeito, mas feliz de estar com a mulher. O major, depois disso, mandou seus capangas expulsarem todos os espanhóis. Não queria mais eles ali de jeito nenhum. E depois disso, a festa continuou, e todos acabaram bem. Parou, passou, se foi sua paixão, você tirou, suou, feriu meu coração, você já sabe. Um dia, você que riu de mim pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostosa, mulher, não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostosa, mulher, não pintou saudade, tô sabendo, vai correr pro meu portão.